pessoal, eu sou a professora Joana e mais uma vez estou aqui com vocês para a gente termos mais uma aula sobre redação, gêneros textuais, ok? Sobre o projeto Aprendendo em Casa. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco sobre as fábulas. O que são as fábulas? A fábula é uma narração, por isso ela tem características de um texto narrativo, ou seja, enredo, personagem, narrador. E o personagem, geralmente, são animais, mas não precisa necessariamente ser animais. Nós podemos colocar nas fábulas seres humanos, seres imaginários, né? Deuses mitológicos, nós podemos colocar plantas, objetos. Então, a fábula é uma mistura de tudo isso. É um gênero narrativo que ativa a nossa imaginação. O perfil biológico dos animais que aparecem nas fábulas nem são tão importantes assim. O importante é o que eles nos transmitem. Por exemplo, a cobra. A cobra, ela transmite o quê? Qual imagem? De uma pessoa perigosa, né? De uma pessoa que não é confiável. Nós temos, por exemplo, o leão. O leão é uma pessoa que transmite o quê? Que ele é valente, que ele é o rei, que ele é poderoso. Não é assim? A tartaruga nos transmite tranquilidade, lentidão, paciência. Então, as características psicológicas que os animais nos transmitem, que são importantes para a fábula. Segundo La Fontaine, a fábula é dividida em duas partes, o corpo e a alma. O corpo seria a narrativa, a alma, a moral. E a moral, o que é a moral da fábula? A moral é um ensinamento. A moral vai nos transmitir algo importante para o nosso aprendizado de vida. Então, independente da sua idade, se você é criança, se você é jovem, se você é adulto, independente da época que você vive, se foi no passado, se é hoje, né? A moral da fábula, ela sempre vai trazer um recadinho para você. Para nós iniciarmos a nossa aula, eu quero que vocês aprendam um pouco sobre outro gênero textual. No caso, uma mini biografia sobre os autores de fábula, para vocês conhecerem também um pouco de quem foi Esopo, né? As maiorias das fábulas que a gente lê. Quem foi o revolucionário La Fontaine? E aqui no Brasil, um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Ele é o nosso maior escritor famoso de fábulas aqui no Brasil. Então, vou passar para vocês um vídeo agora que fala um pouquinho desses autores, para vocês entenderem um pouco mais sobre a escrita da fábula. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por Esopo, escravo que viveu no século V a.C., na Grécia. Foi atribuído um conjunto de grandes histórias de caráter moral e alegórico, cujos papéis principais eram desenvolvidos por animais ou mitos. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais, nas fábulas, tornam-se exemplos para os seres humanos. Olha só, Esopo foi fabulista grego nascido pelo ano de 620 a.C. O local de seu nascimento é um pouquinho incerto, sabe? Chegou até a surgir uns boatos que ele teria nascido na Frígia e trabalhava como escravo numa casa. Será? As suas fábulas encantaram tanto o seu dono que este o libertou. Esopo chegou a receber honrarias e foi recebido em palácios reais. Olha só que maravilha! Os seus animais falam, cometem erros, são sábios ou tolos, maus ou bons, exatamente como os homens, vai. A intenção de Esopo em suas fábulas é mostrar como nós, homens, podemos agir. Discute-se a sua existência real. Não há provas históricas de que ele tenha realmente existido. Apesar disso, há mais de 300 histórias atribuídas a ele. Suas fábulas faziam parte da tradição oral dos gregos.
Elas nunca foram escritas por ele, apenas contadas para o povo que gostava e pensava para frente, sabe? Aí, né, somente 200 anos após a sua morte, é que as histórias de Esopo foram transcritas para o papel, mantendo-se conhecidas até hoje. O ator Jean de La Fontaine, opa, eu espero que o nome desse francês esteja certo, viu? Bom, ele nasceu na região de Champagne no dia 13 de julho de 1621 e morreu em Paris no dia 13 de abril de 1695. É uma pena, né? Inicialmente, ele escrevia poemas, sim, belíssimos poemas. Sua primeira obra do destaque foi um livro chamado Contos, em 1665. Já faz um tempinho, né? Mas olha, logo após ele começou a escrever suas fábulas, muitas delas baseadas nas de Esopo. E em 1668, 3 anos após, né, foram publicadas as primeiras fábulas num volume intitulado Fábulas Escolhidas. O livro era uma coletânea de 124 fábulas, dividida em 6 partes. As fábulas continham histórias de animais com características bem humanas, com suas virtudes e defeitos, contendo um fundo moral. Assim, ele fazia sua crítica usando recursos como a sutileza, a ironia, a astúcia e ainda propunha reflexões. Escritas em linguagem simples e atraente, as fábulas de La Fontaine conquistaram imediatamente seus leitores, e eu espero que eu tenha acertado o nome mais uma vez, né? Olha, a gente chegou no Brasil! Agora vocês sabem do que eu vou falar, Monteiro Lobato! Então, gente, ele foi um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. Nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele ficou popularmente conhecido pelo conjunto educativo de sua obra de livros infantis, que constitui aproximadamente a metade da sua produção literária. Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Suas personagens mais conhecidas são Emília, uma boneca de pano com sentimento e ideias independentes, Pedrinho, um personagem que o autor se identifica quando criança, Visconde de Sabugosa, a sábia espiga de milho que tem atitudes de adulto. E olha, a Cuca, a vilã que aterrorizava a todos do sítio. O Saci Pererê e outros personagens que fazem parte da inesquecível obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que até hoje encanta muitas crianças e adultos. Eu aposto que vocês lembram dessa, hein? Bom, algumas outras fábulas conhecidas do Monteiro Lobato é a Coruja e a Águia, o Cavalo e o Burro, e o Corvo e o Pavão. Então, pessoal, a fábula é um gênero literário que consegue educar de forma simples e objetiva. Uma narrativa popular que vem de expressões simples de um povo. A simplicidade na história por um motivo muito importante, ilustrar a presença de um princípio moral. Agora com vocês, um vídeo bem legal sobre as fábulas. Olá, pessoal! Vocês conhecem minha amiga Raposa? Às vezes ela é maldosa, mas é boa gente. Me pregou uma peça esses dias, mas não deixei barato. Quer saber o que houve? Vire a página e descubra. Boa leitura! A Raposa e a Cegonha. A raposa e a cegonha eram colegas. Certo dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na pobre coitada, a raposa serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal podia tomar uma gota. A raposa, percebendo isso, perguntou: "Não gostou da sopa, amiga cegonha?"
Não pense isso. Estava uma delícia. Respondeu a cegonha. Então, a cegonha resolveu ir embora. Muito obrigado, amiga raposa. Espero que, em retribuição a esta visita, você vá jantar comigo amanhã. Obrigado pelo convite. Amanhã estarei lá. Que boboca! Além de não ter conseguido comer nada da minha sopa, ainda me chamou para jantar na casa dela. Disse a raposa. E a cegonha foi embora morrendo de fome. No outro dia, assim que chegou na casa da cegonha, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a amiga ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, pesada e de gargalo estreito, onde a cegonha podia comer sem o menor problema. A raposa não comia nada, e nem poderia, pois ela não alcançava o topo do jarro, e quando alcançou, seu focinho não passava pelo gargalo estreito. Tentou mais uma ou duas vezes, e nada. Não gostou da sopa, amiga raposa? A raposa, com fome e mau humor, despediu-se. Obrigado pelo jantar. Já está na hora de ir para casa. Enquanto a raposa ia andando para casa, pensou: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Moral: às vezes, recebemos na mesma moeda tudo aquilo que fazemos. Então, pessoal, a fábula é uma narrativa curta e o seu grande objetivo, no final, sempre tem uma moral. Ela pode estar subentendida, ela pode estar lá explícita para você, mas é sempre passar uma lição de vida, transmitir valores ou criticar condutas. O que importa é que a pessoa que lê reflita sobre suas atitudes inadequadas. Então, a fábula tem esse objetivo. Então, vamos relembrar. A fábula é uma narrativa curta. A fábula sempre tem uma moral. Ela apresenta personagens que podem ser pessoas, que muitas vezes a gente vê animais, mas pode ter pessoas, pode ter deuses mitológicos, pode ter objetos falantes, pode ter elementos da natureza, como animais, pode ter árvores. Então, fica a seu critério ao construir a sua fábula. Mas você tem que lembrar sempre das principais características e o seu objetivo principal, que é transmitir uma lição de vida para quem lê. Então, agora, nós vamos fazer uma breve revisão sobre o que é a fábula. Preparei uns slides bem legais para vocês. Vamos lá? No primeiro slide, pessoal, nós temos aí as características da fábula. Como eu disse para vocês, né, a fábula é uma narrativa curta, ela tem enredo, ela apresenta narrador, personagem com presenças de animais ou não, né? Pode ter animais, seres mitológicos, seres imaginários, seres humanos, objetos, plantas. Continuando, a fábula é uma composição literária em que os personagens são geralmente animais, forças da natureza ou objetos, que apresentam características humanas, tais como a fala, os costumes.
Essas histórias são geralmente feitas para crianças e terminam com um ensinamento moral de caráter instrutivo. Mas, gente, em qualquer época da nossa vida, a gente pode ler uma fábula e ver que aquele ensinamento serve para a gente. Então, não só criança, como jovens, adultos. Continuando aí, pessoal. Características estruturais das fábulas. Brevidade, ou seja, um texto narrativo curto. Título composto pela referência aos personagens. Geralmente a gente vê assim, a raposa e as uvas, o leão e a formiga, né? Sempre referência ao nome de quem são os personagens da história. Narração em terceira pessoa, ou seja, o narrador não é personagem. Personagens típicos, né? Então, nós temos aí o leão, o elefante, a formiga, geralmente quando são narrativas com personagens animais. Características estruturais das fábulas. A linguagem utilizada é simples, porém sem agredir a variante padrão. Durante a fábula é feita uma analogia entre a realidade humana e a situação vivida pelas personagens, com o objetivo de ensinar algo ou provar alguma verdade estabelecida, moralidade. Então, todos os participantes da fábula, eles têm atitudes, humanas. Porque, através das atitudes que ele tem, que eles vão conseguir montar a moral da história. Através dos erros ou do acerto, através daquela conduta inadequada ou adequada que montarão a moral da história. Continuando. Nas características estruturais, ainda temos presença predominante de sequências narrativas, tempo e espaço imprecisos. Os ensinamentos são apresentados como válidos para qualquer época e lugar. Então, a fábula de Esopo mesmo, há quantos anos ela foi escrita e até hoje ela serve para a gente, O desfecho, a moral da história, assume a forma de um aforismo ou provérbio. Agora é sua vez. Depois de aprender um pouco mais sobre o gênero fábula, chegou a hora de você criar a sua. Não se esqueça, de todas as características da fábula. A fábula é uma narração, por isso possui características de um texto narrativo. Nunca se esqueça disso. E a moral? A moral é um ensinamento de vida. A moral é aquela que sempre vai dar um toque para você. Se você estiver fazendo errado, se estiver com uma conduta inadequada, ou se realmente você está transmitindo os valores importantes para as pessoas. Então, hoje, a nossa aula foi sobre as fábulas. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professora Joana, vou estar aqui com vocês sempre trabalhando gêneros textuais, sempre trabalhando o processo de redação. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.